Olá, alunos do sétimo ano. Aqui é a professora Marcela fazendo a correção do PET, né, de História da segunda semana de vocês, tá bom? Então vamos tentar sermos mais rápido para ver se vocês conseguiram acertar as questões. A primeira atividade, ela mostrava essa charge, né, para vocês poderem olhar, que o rapaz fala, lendo a Constituição Brasileira, ele fala, todo brasileiro tem direito à moradia. E o outro rapaz falou, tô ligado. Onde o rapaz está morando? Numa caixa de papelão, tá? Tá lendo a Constituição Brasileira. Bem, de acordo com o texto que vocês leram, quais são as principais funções do Estado? Então vamos lá. A resposta seria: as principais funções do Estado consistem em comandar, organizar a vida em sociedade, sendo que cabe a ele o domínio da força, da repressão, a proteção do território do povo, o estabelecimento da lei e a manutenção da infraestrutura da sociedade. Organizar a sociedade. O Estado necessita disso. O Brasil precisa fazer isso com o seu povo. Dar o mínimo de condição para que todos possam viver decentemente. Segundo a Constituição Brasileira, que é a Carta Régia, onde estão todas as leis ali que nós devemos seguir, e o Estado também, todo brasileiro tem direito à moradia, condição necessária para ele se desenvolver como cidadão. Analise a charge, que é aquela tirinha antes, que critica o descumprimento desse direito social. Esse direito previsto na Constituição Brasileira não condiz com a realidade, uma vez que milhares e milhares de brasileiros não possuem moradia e vivem ao relento. Então, o que está na Constituição escrito que todo brasileiro tem direito a uma moradia, isso na verdade não acontece aqui no Brasil. Porque você vê que tem um monte de gente que mora na rua, são moradores de rua, não tem casa para morar. Então, o Estado não segue essa regra da Constituição. Bem, o que você pensa sobre essa lei? Então, aí é uma questão de você ver essa lei e o que você acha? Colocar o seu parecer, a sua ideia. O que você acha dessa lei? Ela tinha que ser cumprida? Por que ela não é cumprida? Então, já é uma questão de uma resposta sua pessoal, tá bom? Vamos passar para as respostas das atividades 1 ainda, que tem a letra D, que você concorda com a ideia de que o Estado brasileiro deva garantir moradia a todos os cidadãos? Aí você vai ter que responder, eu concordo. Aí você tem que ver se você concorda e explicar para mim o porquê que você concorda. A letra E, você acredita que os Estados nacionais que se formaram na Europa no final da Idade Média, como Espanha, França, também tinham essa função social voltada para a formação da cidadania? Não, pois os Estados nacionais formados nesse período eles tinham por objetivo o fortalecimento do poder real e o desenvolvimento da economia mercantil, que beneficiariam a nova classe social que estava surgindo, que chamava burguesia. Então, nesse momento, o Estado ele era absolutista. Vocês chegaram a entender lá antes, né, na primeira semana, assim, absolutista, onde o poder se concentrava todo no rei, e as práticas mercantilistas, que era o Estado controlando toda a atividade econômica, tá? A letra F, registre as suas opiniões no seu caderno de história para que seu professor dialogue com você na volta das aulas. Então, o que vocês estudaram, a gente poder depois fazer um debate do que vocês entenderam sobre o absolutismo, a formação do Estado moderno, dos países Portugal, Espanha, França. O que vocês acharam do rei mandar em tudo? O que vocês acharam das práticas mercantilistas, pacto colonial, a busca por ouro e prata, exportar mais e importar menos, tá? Então, a gente pode discutir quando voltar à sala de aula. Atividade 2. Quais são as características do mercantilismo? Que é a prática econômica que os estados nacionais praticavam, tá, meninos?
ela caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia. Então, o rei interferia fortemente na economia. Hoje já não é tanto, a gente tem uma liberdade, né? Uma liberdade econômica, tá? Quais eram os objetivos do mercantilismo? Vocês têm que marcar 3 coisas. O metalismo, que era quanto mais metais preciosos um país tivesse, mais rico ele era, né? Ele seria. A balança comercial favorável, que é as exportações deveriam ser maiores do que as importações, então, portanto, eu tenho que vender mais e comprar menos. Se eu vendo mais, é sinal de que eu estou ganhando mais dinheiro, tá? O colonialismo, que é o que é? A exploração de territórios fora da Europa, que vocês já ouviram falar que o Brasil foi colônia de Portugal. Então, eles exploravam novos territórios, novos povos e tiravam tudo de valor daquele lugar. Era uma exploração, tá? O protecionismo alfandegário, ele seria a cobrança de pesadas taxas sobre os produtos importados. Então, tá, eu estou importando, né? Para proteger os similares produzidos no reino ou trazido das colônias. Então, era o protecionismo alfandegário, cobrava taxa pesada sobre os produtos que eu importava, né? Como você descreveria o absolutismo monárquico? É uma doutrina política que concede autoridade e poder quase limitado aos monarcas, ao rei. Cabia ao rei o poder de fazer leis, praticar justiça, de cobrar impostos, organizar o exército e administrar o Estado. A letra D, agora pesquisa e desenha a pirâmide da sociedade da Idade Moderna. Eu espero que vocês tenham desenhado dessa forma aqui. Ó. O clero ficava lá na parte de cima, a nobreza mais abaixo, e os camponeses e servos. Então, o clero seriam os que oravam, a nobreza, os que guerreavam, e os que trabalham eram os camponeses e servos. Tá? Então, assim, a sociedade era dividida dessa forma, sendo que as duas classes, a clero e a nobreza, elas tinham mais privilégios, tá? Então, ela não era uma sociedade que nós podemos dizer justa. Então, o primeiro e o segundo estado, que são o clero e a nobreza, eles tinham baixos impostos, pagavam baixos impostos, eles tinham muitos privilégios e eles eram muito ricos. O pessoal que estava lá embaixo, que eram os servos, camponeses, tinha os burgueses também, os artesãos, tá? Era a burguesia, os trabalhadores da cidade do campo. Eles pagavam o quê? Altos impostos que o rei cobrava e havia muita fome e miséria. Então, era assim que era dividido a sociedade naquela época, tá? Nada justa, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham chegado a essas conclusões e qualquer dúvida a gente vai tirando. Então, a gente finalizou a segunda semana. Espero que vocês tenham feito todas as atividades propostas, tá bom? Olha, um grande beijo para vocês e fiquem na paz. Beijo da professora Marcela.